uma lei estadual que limita a atuação de agentes de fiscalização ambiental no estado de Roraima. Uma lei que é questionada pelo Ministério Público Federal. Uma lei de um governo estadual que segue a linha do governo federal e quer beneficiar o garimpo ilegal numa região assolada pelos impactos ambientais, sociais e sanitários da atividade. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 6 de julho de 2022. Dia seguinte à sanção de uma lei que proíbe a destruição de equipamentos apreendidos durante operações e fiscalizações ambientais em Roraima. O texto de autoria do deputado estadual Jorge Melo foi sancionado pelo governador do estado, Antônio Denário. O texto do projeto de lei não menciona a palavra garimpo, mas o autor, Jorge Melo, disse num vídeo publicado nas suas redes sociais que a lei vai dar garantia para produtores rurais, madeireiros, pecuaristas e garimpeiros e vai contribuir com a economia local. Abre aspas para ele. Essa é uma vitória contra os ambientalistas, ONGs e a mídia sensacionalista, fecha aspas. Já o governador Denário chamou os garimpeiros de empreendedores da mineração e justificou a sanção afirmando que Roraima tem mais de 50 mil famílias que dependem da atividade. A possibilidade de destruição de máquinas que operam ilegalmente está prevista num decreto e numa lei federais. Equipamentos de grande porte são destruídos em fiscalizações em 2 casos. Quando é inviável o transporte deles, já que eles geralmente estão em locais de difícil acesso, e para evitar que eles voltem a ser usados de forma indevida. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Roraima no dia 27 de junho. Depois da aprovação, o Ministério Público Federal divulgou um comunicado em que afirma que a proposta é inconstitucional e é uma tentativa de acabar com os esforços de fiscalização ambiental. O órgão considera que uma lei estadual não pode esvaziar um procedimento previsto numa legislação nacional. Na terça-feira, depois da sanção do governador, o Ministério Público Federal de Roraima pediu para a Procuradoria-Geral da República entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei. O Ministério Público Federal também afirmou em nota que apurações do órgão demonstraram que, se as máquinas são deixadas no local da apreensão, elas rapidamente voltam a operar em garimpos ilegais, e que as ações de descaracterização, destruição ou inutilização de bens apreendidos já foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como imprescindíveis para o enfrentamento da atividade. Roraima não tem garimpos legalizados, segundo o levantamento do portal G1. Os que existem operam ilegalmente. No estado, a atividade costuma explorar regiões protegidas, como a Terra Yanomami, a maior reserva indígena do país. Imagens de satélites têm mostrado a formação de uma cidade do garimpo na região, concentrando serviços como mercearias, lojas de produtos de higiene, bares e casas de prostituição, além do fluxo de grande maquinário, capaz de explorar a terra firme e desviar cursos de rios. A tentativa de impor uma legislação que beneficia o garimpo ilegal não é algo inédito em Roraima. Em fevereiro de 2021, foi sancionada uma lei de autoria do próprio governador Antônio Denário que liberava o uso do mercúrio nas atividades de lavra garimpeira. Em setembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, derrubou a lei estadual. Na época, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, disse que o poder público tem o dever legal de preservar o meio ambiente e cabe à União estabelecer normas gerais sobre o tema, e não aos governos estaduais. Operações da Polícia Federal em terras indígenas de Roraima em 2022 já destruíram ou inutilizaram 10 barracos, 2 geradores e mais de 17 mil litros de combustível de aviação, segundo o portal Amazônia Real. A PF também disse ao site que, ao longo de 2021, além de ter destruído maquinário, apreendeu armas, munições e aeronaves no estado. Roraima integra a Amazônia Legal, região que viu a garimpagem crescer a partir da década de 70. Isso aconteceu depois do aumento do preço real do ouro na crise do petróleo e o acesso a tecnologias que permitiram a atividade em áreas remotas, como pequenos aviões.
O garimpo se transformou muito ao longo das décadas. Antes, ele era uma atividade manual, individual, mas com o tempo se transformou em empreendimento. Apesar de ser um problema histórico na Amazônia, o garimpo ilegal ganhou espaço e poder renovado com o início do governo Bolsonaro, que nos últimos anos promoveu um desmonte nas políticas ambientais e que apoia abertamente a expansão do grupo. No discurso e em ações, o presidente, seu governo e aliados são favoráveis à exploração do garimpo em áreas protegidas, onde isso hoje é ilegal. O governador Antônio Denário, do PP, e o Jorge Mello, do Podemos, são apoiadores de Bolsonaro. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. É maquinário, trator, caminhão, seja lá o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação, ok? Aí o Bolsonaro, em maio de 2019, num vídeo gravado pelo senador Marcos Rogério, criticando agentes do IBAMA que queimaram carros e equipamentos de suspeitos de crime ambiental. Naquele ano, o primeiro do seu mandato, deputados e senadores lançaram a Frente Parlamentar Mista da Mineração, que defende interesses do garimpo no Congresso. O grupo tem cerca de 240 integrantes. No executivo, membros do governo costumam receber lobistas do setor. Existem 32 terras indígenas em Roraima. De acordo com o IBGE, é o estado com a maior população indígena do país. A maior parte do território Yanomami fica em Roraima. O garimpo tem impactos ambientais, sociais e para a saúde pública negativos. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, a atividade causa desmatamento, tira alimentos de peixes nos rios, provoca assoreamento, que é o acúmulo de terra ou lixo no fundo de um rio, e contamina a água com metais pesados, como o mercúrio. O mercúrio gera intoxicação de animais e pode causar danos à saúde humana. Em junho, a Polícia Federal encontrou em 4 rios da terra Yanomami teores de mercúrio, em média, 8.600% acima do tolerável. O garimpo também causa problemas de saúde pública por conta da malária. As bacias formadas na atividade garimpeira são um criadouro para o mosquito da doença. Outros problemas ligados ao garimpo são sociais, segundo especialistas. Entre eles estão o aumento da violência nas áreas dominadas por garimpeiros, a prostituição e mesmo o tráfico de drogas. A extração clandestina de minério se multiplicou nos últimos anos, assim como as invasões de terras indígenas e o desmatamento, em parte impulsionados pela omissão do poder público e por um discurso permissivo. Logo no início do mandato de Bolsonaro, por exemplo, a destruição de equipamentos por agentes de fiscalização ambiental foi uma das primeiras coisas a entrar na mira do governo. Em 2019, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que o governo ia pedir para o IBAMA uma instrução normativa com novas regras para a destruição de equipamentos em operações de fiscalização ambiental. Mais tarde, depois da repercussão negativa, o ministro afirmou que estava monitorando a situação e que a destruição de máquinas deveria ser exceção, usada só em casos de difícil acesso. A norma não chegou a ser editada. A Polícia Federal disse em junho de 2022, em nota, que máquinas pesadas usadas para a extração do ouro, como balsas, dragas, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas, são responsáveis por boa parte do desmatamento, que elas deixam um rastro de destruição. Na época, os agentes queimaram equipamentos durante a operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Ituna Itatá, no Pará. Com a nova lei em Roraima, o governador Antônio Denário também está de olho numa fatia importante do eleitorado que vai votar em outubro, quando ele tenta a reeleição. Numa entrevista em maio de 2021 para o jornal É o País, o geógrafo Estevão Senra explicou que garimpeiros são um percentual eleitoral significativo em estados como Roraima. O garimpo ilegal é uma atividade que ainda atrai muitos trabalhadores, mas que há muito deixou de ser artesanal e individual, como era no passado. Segundo Senra, hoje ele é mantido por grandes empresários, que são quem tem capacidade financeira de investir na logística e no maquinário necessário para a extração de minério em larga escala. Mais de 1.000 prefeitos foram até Brasília na terça-feira protestar contra medidas que afetam os cofres municipais. Entre as ações que levaram os gestores a se manifestar estão as alterações no principal tributo estadual, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O redator Marcelo Rubsec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, por que os prefeitos estão protestando contra as mudanças no ICMS? O protesto é tanto contra medidas que já foram aprovadas ou publicadas, que os prefeitos estão dizendo que tiveram um impacto de 73 bilhões de reais,
ou que ainda estão sendo discutidas, e que eles dizem que podem basicamente triplicar esse impacto negativo. Entre essas medidas, a gente pode falar das mudanças que o Congresso aprovou no ICMS, que é o principal tributo estadual. São duas, a lei que mudou o cálculo do imposto e a lei que colocou um teto no recolhimento sobre combustíveis, conta de luz e outros serviços. O ICMS ele é um imposto estadual, mas os estados repassam uma parte dele para os municípios. E os cálculos dos prefeitos são que essas duas medidas, por si só, já geraram um rombo de mais ou menos 23 bilhões de reais para os municípios. Então, eles estão dizendo que eles também estão sendo afetados por tudo isso. E, Marcelo, essa não é a única disputa envolvendo o ICMS, certo? Que outros embates estão acontecendo? Pois é, além do protesto dos prefeitos, essas medidas que mudaram o ICMS estão sendo contestadas também por grupos de governadores no Supremo Tribunal Federal. Um dos argumentos, inclusive, é que como são medidas que prejudicam as arrecadações estaduais, no fim, o gasto com educação e saúde vai ser afetado. Mas mesmo com essas ações que estão no Supremo, os estados estão diminuindo o ICMS dos combustíveis desde a semana passada, e os efeitos já estão sendo sentidos na bomba. Mas ainda assim tem atritos. Então, por exemplo, segundo o jornal Estado de São Paulo e o site J, o fato de que o governo de São Paulo reduziu o ICMS antes dos outros pegou mal entre os outros governadores e gerou um pouco de tensão. E também, segundo o Jota, mesmo com o governo federal tendo feito toda essa campanha para baixar o ICMS, o presidente Jair Bolsonaro está descontente que os governadores estão tentando capitalizar politicamente em cima disso. Então agora tem aquela disputa pelos louros eleitorais dessas medidas. E isso é uma coisa para a gente acompanhar a partir de agora. O texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson enfrenta uma debandada de aliados e vê crescer a pressão por sua renúncia. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está novamente balançando no cargo. Nessa quarta-feira, um grupo de aliados dele, todos os membros do Partido Conservador, foram até a residência oficial em Downing Street pedir que ele simplesmente renuncie ao cargo e deixe o poder. O Johnson já tinha sido submetido a um voto de desconfiança há um mês, mas conseguiu o apoio suficiente do parlamento para se safar. Naquele momento, ele era acusado de ter feito festas secretas durante a pandemia. Desta vez, o problema foi ele ter nomeado como assessor um sujeito acusado de assédio sexual. O Johnson disse que não sabia do histórico do sujeito, mas documentos provam que ele tinha conhecimento do caso desde 2019. O novo escorregão fez 2 ministros conservadores, o de Finanças e o de Saúde, renunciarem na terça-feira. Ao todo, contando gente de primeiro e segundo escalão, foram mais de 30 demissionários. A entrega dos cargos foi um jeito de o partido dizer ao primeiro-ministro que não dá mais, ele tem que sair. O caminho mais fácil seria o de votar uma moção de desconfiança. O problema é que o regulamento não permite 2 votações desse tipo em menos de um ano, e Johnson acabou de passar por isso há um mês. A rigor, há formas de contornar a norma. Parlamentares conservadores já trabalham na manobra, mas a saída mais simples seria simplesmente a renúncia. Com isso, Johnson abriria a chance de que o Partido Conservador indicasse um substituto e continuasse no poder até 2025, quando acontece a próxima eleição. Mas ele resiste. Nesta quarta-feira, Johnson avisou que não pretende renunciar e disse que uma eleição antecipada é tudo o que o país não precisa nesse momento. Soou a uma ameaça. Se ele dissolver o parlamento e antecipar as eleições, a coisa engrossa, porque uma nova eleição abre a chance de que o eleitor decida que após 12 anos de hegemonia conservadora, talvez seja a hora de dar uma chance para os trabalhistas, hoje na oposição, voltarem a governar. Da lei que impede a destruição de máquinas usadas no garimpo ilegal, passando pelos embates em torno do ICMS e terminando com as crises no governo britânico, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até lá.